Sabes por quê? Os pássaros dormem cedo e quando clareia o dia, voltam a cantar alegremente. Eles anunciam um novo recomeço. Assim é a vida. Quando tudo parece perdido, quando o desespero tomar conta do ser humano, lembre-se, sempre haverá um novo dia, um novo começo. Pensemos nisso. Senhoras e senhores, ao cumprimentá-los, estamos iniciando mais um programa Diálogo Espírita, a doutrina espírita passada a limpo. E neste momento convidamos o irmão Jussi Severo para fazer a prece de abertura. Então, queridos amigos, ouvintes, espectadores, estamos aqui mais uma vez, em nome de Deus, de Jesus, das falanges benfazejas, que são os verdadeiros protagonistas deste trabalho. Estamos aqui para trazer mais uma reflexão evangélica que possa nortear a nossa vida. Serenemos o nosso pensamento, elevemos o nosso coração ao alto para louvar o nosso Pai, para agradecê-lo, para nos sentirmos preenchidos pela sua misericórdia, pela sua providência, pelo amor do Mestre Jesus e de Maria de Nazaré. Que este momento possa nos trazer reflexões produtivas para a nossa alma adoentada e que possamos todos nós nos fortalecermos com fé, com coragem e com esperança na mensagem salvadora do nosso amado Cristo Jesus. Bendita esta hora, que assim seja. O nosso tema de hoje é pelas obras, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Quem disse? Paulo, em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13. Esta passagem de Paulo da primeira epístola aos Tessalonicenses é singularmente expressiva para a nossa luta cotidiana. Todos experimentamos a tendência de consagrar a maior estima apenas àqueles que leiam a vida pela cartilha dos nossos pontos de vista. Nosso devotamento é sempre caloroso para quantos nos esposem os modos de ver, os hábitos enraizados e os princípios sociais. Todavia, nem sempre nossas interpretações são as melhores, nossos costumes os mais nobres e nossas diretrizes as mais elogiáveis. Daí procede o impositivo de desintegração da concha do nosso egoísmo, para dedicarmos nossa amizade e respeito aos companheiros, não pela servidão afetiva com que se liguem aos nossos roteiros ou ao nosso roteiro pessoal, mas pela fidelidade com que se norteiam em favor do bem comum. Se amamos alguém tão só pela beleza física, é provável encontremos amanhã o objeto de nossa afeição a caminho do monturo. Se estimamos em algum amigo apenas a oratória brilhante, é possível esteja ele em aflitiva mudez dentro em breve. Se nos consagramos a determinada criatura só porque nos obedeça cegamente, é provável estejamos provocando a queda de outros nos mesmos erros em que temos incidido tantas vezes. É imprescindível aperfeiçoar nosso modo de ver e de sentir, a fim de avançarmos no rumo da vida superior. Busquemos as criaturas, acima de tudo, pelas obras com que beneficiam o tempo e o espaço em que nos movimentamos, porque
Um dia compreenderemos que o melhor raramente é aquele que concorda conosco, mas é sempre aquele que concorda com o Senhor, colaborando com Ele na melhoria da vida dentro e fora de nós. O que o irmão Jussi encontrou no Evangelho sobre este assunto? Pois bem, poderíamos enquadrar esta reflexão de hoje, ou debatê-la, ou refletir sobre ela, no capítulo 11, Antônio. O capítulo 11 do Evangelho fala do amar ao próximo como a si mesmo, mas dentro do capítulo, o que nós podemos trazer com maior realce é a instrução dos Espíritos sobre a lei do amor, sobre o egoísmo e sobre a caridade. Porque Emmanuel pega muito bem a orientação de Paulo aos Tessalonicenses, quando ele, com muita propriedade, coloca que nós comumente escolhemos para dividir a nossa afetividade, o nosso carinho, o nosso bem-querer, com mais frequência com aqueles que concordam conosco, com aqueles que não discutem conosco, com aqueles que não nos criam problema. E isso, segundo Emmanuel, está inserido dentro do processo egóico da nossa personalidade. Então, o egoísmo é o antagônico, é o antagonismo frente à lei do amor. Emmanuel nos convida a olhar o nosso semelhante não por aquilo que ele possa nos agradar, e sim por suas obras. Podemos debater por aí. Mas nos tempos árduos de hoje, estamos vivendo a pandemia, estamos vivendo o egoísmo muito ainda exacerbado nas pessoas. Como conciliar esse assunto? Como entender o outro toda essa dificuldade que está acontecendo? Como podemos fazer? De que forma podemos agir para chegarmos a esse ponto de entender o outro como ele deve ser entendido? Porque o outro também tem as suas ideias, o outro também tem a sua forma de pensar, tem a sua personalidade, não o seu personalismo, a sua personalidade, que muitas vezes nós tornamos em personalismo, que esse é o grande detalhe que poderá mudar para pior. Estudando um tema que vou trazer em breve, em outro momento, me deparei com a situação que fala sobre o interesse. Pois é aí que reside a diferença comportamental que pode balizar as nossas atitudes. O fazer com interesse, o estar interessado com o resultado, calcular as coisas que nós estamos fazendo com o objetivo claro de nós ganharmos proveito com isso. Quando nós descemos deste trem egóico e passamos a nos comportar dentro de um processo de fazer, gostar de fazer, gostar de criar, gostar de atender, sem o interesse egóico, nós estaremos respeitando a lei do amor. E não é difícil para nenhum de nós fazer isso, Antônio. Basta vontade, às vezes disciplina, um tanto que menos renúncia, mas com a vontade eu posso lidar com o meu irmão de caminhada, observando as suas obras, o seu interior e não o seu exterior. Este recado evangélico é o que Jesus, Paulo e Emmanuel nos passaram. Está faltando treinamento para nós, então.
treinamento, porque para tudo precisa treinamento. O jogador de futebol, se ele não treinar, ele no dia da partida, ele não vai jogar bem. Se ele não fizer a física, o exercício físico como tem que ser, ele não vai conseguir correr. Se o soldado não treinar na sua efetividade, por exemplo, a própria Ordem Unida, que eu sempre costumo falar, não sei porque eu falo tanto em soldado, né? No final, no 7 de setembro, no desfile do 7 de setembro, ele vai desfilar com o passo errado, todo errado. É preciso treinar para tudo, inclusive para nós tornarmos pessoas menos egoístas, então pessoas boas, cidadãos verdadeiramente do bem. É preciso treinar para isso também. Mas eu digo assim, pensa que isso é fácil? Não é fácil. Eu digo para ti que não é fácil. Claro que não. É difícil treinar para ser uma pessoa boa, porque tem tanta gente que acha que a pessoa boa é um maricas. Não acha? Mas o que esse cara pensa que é ali? E fica julgando dessa forma. Quanto mais selvagem for a nossa personalidade, mais embrutecido é o nosso proceder. E isso casa bem com o que tu falaste. Nós, encontrando uma pessoa delicada, amorosa, afetiva, a tendência do bruto é desvirtuar esses comportamentos que são, na realidade, virtudes para aquilo que ele conhece. Para aquilo que ele conhece. Ele não conhece isso. Então, talvez eu vá dizer uma novidade agora, não para vocês que estão nos ouvindo, mas para o público em geral. O amor precisa ser treinado. O amor precisa ser treinado. Tudo é treinado, né? E Deus nos deu a ferramenta adequada quando nós atingimos, mesmo num planeta de expiação e provas, quando nós atingimos a condição humana, nos deu a razão. A razão e a inteligência faz com que nós treinemos o exercício do amor. Ah, mas como se faz isso, Julci? Bom, para que eu possa dizer eu te amo, antes eu posso passar pelos estágios: eu te respeito, eu te gosto, eu te tolero, eu te admiro, eu te desculpo. É a escada para o amor. Isso sentimento. É racionalizar. Treinamento. Para tudo é treinamento. Se alguém gritou comigo, eu estou acostumado a gritar de volta. Por exemplo, um exemplo bem típico. Eu estou acostumado a que se gritou comigo, eu grito de volta. Então eu não vou gritar mais. Eu não vou dizer nada. Eu vou engolir, aliás, vou colocar um copo d'água, um gole d'água na boca e vou ficar com aquela água ali me segurando. Com vontade de gritar de volta, mas não grito. Aí eu começo. Aí que está o início de tudo. No outro dia, eu não vou precisar nem mais colocar água na boca. Vai ser natural eu não responder no berro. Costumamos a gritar um com o outro, coisa mais natural do mundo, parece. Alguém gritou comigo, eu grito de volta. Eu sempre tenho uma resposta. Aí as pessoas dizem que isso é presença de espírito. Ora. Isso não é presença de espírito, não. Outros dizem que é coragem, que é valentia. Mas isso é lei do bruto. Não está nos instamentos divinos o exercício da brutalidade para defender o nosso território. Isso é animal. A lei do amor, ela se distribui por inúmeros, infinitos predicados que nós podemos treinar. Treinar com efetividade, como o Antônio disse. Compreendendo que Jesus disse: amarás o teu Deus acima de tudo e o teu próximo como a si mesmo. A lei do amor é a lei maior. Então, e não ficou só nisso o Mestre Jesus.
nos ensinou como fazê-lo. E como ele sabia há 2000 anos que aqueles que o seguiriam, que são chamados de cristãos, que nós assumimos essa identidade, como assumimos também a identidade de espíritas, não o entenderiam ou interpretariam mal, botou uma multidão de espíritos superiores a nos orientar no sentido de como nos conduzir. E perguntado Kardec na doutrina espírita como Jesus entendia caridade, ele explicou o que é a definição da lei do amor. Pratiquemos, pratiquemos, pratiquemos. Por quê? Porque temos necessidade de praticar para que a perfeição se apresente. A gente não precisa ser perfeito. Ninguém vai se tornar perfeito. Precisa tentar se melhorar. Fala na lei da caridade, que é perguntada, a pergunta é 886 do Livro dos Espíritos, o que seria caridade segundo Jesus? Os Espíritos Superiores respondem 3 itens. 3 itens. Engloba tudo. Que engloba tudo. Se nós começar a praticar o primeiro item, já estamos treinando. Ah, sem dúvida. Aí que eu quero chegar lá. Não vamos chegar nos 3 itens direto. Nós não vamos chegar. E o segundo é da água que tu falaste. Então vamos começar a ser bom. Ser bom com quem? Com todos, comigo também. Olhar para mim com bondade. Sabe? Ser bom, ser bom. Parece tão difícil ser bom. Não, mas a gente tem que treinar isso aqui. Ó. Então vamos praticar a primeira lei da caridade, é ser bom. Ser bom. Difícil? Sim. Mas praticável. Vamos treinar? Vamos treinar. O amor é o sentimento maior. É o que baliza a organização e a ordem do universo. Não o amor no sentido vulgar. Esse é um intermediário. Aliás, o amor também não é único. Ele tem todas as suas subdivisões. O amor que nós estamos falando, que o Cristo nos ensinou, que mais se aproxima da sublimidade que o Cristo falou, é o amor de mãe pelos filhos. É aquele amor que morre pelo filho, desencarna pelo filho, passa fome pelo filho, passa frio pelo filho, é humilhado pelo filho. Esse amor é o amor sublime. Para nós poder entender aqui com a nossa pequenez aqui na Terra, né? Isso. Esse é o amor. Mas caminhando para este amor, nós podemos respeitar, nós podemos gostar, nós podemos tolerar, nós podemos exercitar, treinar várias virtudes que são subdivisões da lei do amor. O espírita sabe, o cristão também, que é muito difícil dizer eu te amo, que é um mantra energético poderoso para quem a gente não ama. Mas a gente não precisa dizer que ama alguém que a gente não ama. A gente pode dizer que gosta, a gente pode dizer que respeita, a gente pode dizer que tem carinho e já está no caminho. E já está no caminho. E voltando um pouquinho à lição da leitura, porque a leitura nos trouxe ao amor, lá no Evangelho, ao capítulo do amor, mas na leitura que fizemos hoje de Paulo, na carta aos Tessalonicenses, ele dizia assim, não queira que o outro seja o que tu acha que tu tem que ser, que ele tem que ser igual a ti. Isso é importante que nós tenhamos essa ideia. Porque isso é egoísmo. Isso é egoísmo. O outro é o outro. Eu sou eu. Respeitemos-nos mutuamente para que possamos crescer, andar caminhando junto, embora diferentes. Isso é importante que a gente consiga levar. Porque muitos se aprofundam na tecnologia, se aprofundam na leitura, se aprofundam nos cursos e esquecem aqueles que estão lá atrás, mas que têm um amor tão grande no coração, que eles não têm o entendimento que tu tens. Então segura, porque o entendimento dele de repente é muito melhor que o teu, porque ele tem o coração puro. Importante ter o coração puro. O egoísmo possui várias nuances também. Uma delas, que
é bastante significativa é o personalismo. O personalismo faz com que a pessoa acredite que ela é melhor que os demais. Que o ditado "faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço" vale. Né? Então fica medindo os outros, avaliando os outros, diminuindo os outros por aquilo que acha que é. E nem é às vezes. Ué, não é ficção que nós estamos fazendo aqui. É um exercício de abertura de alma. Né? Então, se o egoísmo é assim, o amor é a antítese disso, que é o que nós falamos até agora. Então, para domar o personalismo que nós temos dentro de nós, Jesus nos deu o caminho do amor. E se nós temos a ferramenta que nos propicia estarmos de bem com a vida, estarmos em paz, em harmonia, por que não treiná-la? Por que não treiná-la? O amor virá naturalmente, talvez nas próximas encarnações. Começa gostando então, né? Daí, nessa encarnação começa gosta. Gostando. Isso. Mas não fazendo mal. A coisa, gente, nós estamos falando aqui, parece tudo tão fácil, mas é preciso começar do princípio, sempre começar do princípio. De repente aquilo que era tão difícil, quando de repente o treinamento é tão grande que aquilo estou fazendo isso já, consegui, já não senti mais nada de ruim para aquela criatura, e aquilo acontece naturalmente, sem forçar a barra, e começa com o pensamento, sempre é o pensamento, começa a pensar, vou pensar isso, mas aquela pessoa me disse tal coisa e tal coisa, mas ela tem a parte boa, começa a pensar isso, ela tem tanta coisa boa, vou olhar esse lado, e vou emitir isso, eu estou emitindo para mim e para ela, e ela vai sentir essa emissão, ela vai sentir essa coisa boa que eu estou passando, eu estou recebendo e estou passando, e assim, de repente isso acontece naturalmente, eu olho para ela, não senti mais nada de tão negativo, já perdoei. E olha que bonito o fechamento dessa reflexão que Emmanuel nos faz, porque nós também temos que fechar a nossa aqui. Emmanuel nos diz assim: procuremos o nosso irmão pelas suas obras. Então, se nós exercitarmos essa prática, pelas obras do nosso irmão, ele será o nosso aliado, o nosso companheiro, ou será o nosso mestre. Mas sempre será uma criatura boa a nos fazer companhia, a nos melhorar a nossa caminhada. Verdade. Estamos chegando ao final do nosso programa de hoje, e nas horas das preces, muita gente pedindo orações. Temos o pessoal da Covid, que está ainda muito presente em nossas vidas, muita gente hospitalizada. Tem uma senhora, Rosália Liz, que está no hospital de Passo Fundo, na UTI. Estamos emitindo para ela as orações. Ela mora em Sapucaia do Sul e foi para o hospital de Passo Fundo. Vamos emitir para ela muita energia, a família dela, toda a família dela, a Karina, o Rafael, enfim. Também para a dona Anália Ferreira, para a dona Bromilda Knack, que ela receba essa oração, dona Maria de Lourdes, a dona Cecília, a Jandiva, a Ofir, a Josiane Cortes, a Andresa Zambarda Rodrigues, a Fernanda Gonçalves, a Zoida, a Tânia Shirley Hirsch, a Joana de Lima Fernandes Opp, a Ilone Maria da Rosa também receba essa energia. Também os nossos colegas que aqui estão, o Rubi, a Josi, a Regina, a Lucimar, a Tanara, a Ângela, o Vitinho, o Norton, o Ângelo, também os nossos colegas de Labuta no Espiritismo, a Neuza, a Nica, a Ida, a Lorena, a Carmen,
a Fátima Hertel, a Rose Winkelmann, a Loraci Ren, o Geraldo Ortiz, Carla Berni, ao Benício Werner, o Eliseu Scherer, aos nossos irmãos da União Espírita Municipal, da União Espírita Regional, vai o nosso beijo no coração e que Jesus esteja com cada um de vós. Oração também para Carla Freme e toda a sua família. Prece de Ismael. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços. Abriga-nos do mal, levanta o nosso espírito à majestade do teu reino e infunde em todos nós a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita do caminho da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, apoiados no teu evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre teu seio divino e recebes a nossa súplica pela humanidade inteira. Que assim